Sejam bem-vindos a mais um capítulo do Hope Talks. Nós estamos hoje com a nossa convidada Roberta Ramos. Seja bem-vinda, Roberta. Obrigada. Como que você está se sentindo sendo convidada para esse episódio, para contar um pouquinho sobre quem é a Roberta, sobre a sua história, sobre o que te trouxe até aqui? Eu estou muito feliz, grata, porque a minha história, ela atinge outras mulheres, outras famílias, e eu acho muito importante levar essa informação para tantas mulheres que precisam. Me fala um pouquinho, Roberta, sobre você. Qual é a história da Roberta, além da história, de fato, que te trouxe até aqui? A Roberta tem 43 anos, é uma mulher mãe, uma mulher que foi criada por uma mãe também muito forte, uma mãe muito resistente, e que ela tinha lá os padrões dela, e que eu desde muito cedo eu identificava aqueles padrões e eles não se conectavam comigo. E aí eu fui moldando uma Roberta ao longo da minha vida, e eu acredito que lá por 10 anos de idade eu vi algumas situações e eu dizia a mim mesma, isso eu não vou aceitar. Então, eu já tinha determinado muita coisa lá na minha infância. E eu fui construindo, sim, uma Roberta forte, que vai à luta, que trabalha, que cuida dos filhos, que é uma amiga muito boa, parceira, né? Então, quando essa Roberta chega na vida adulta e ela se confronta com situações que ela já tinha decidido lá no passado dela, na infância dela, de que ela não iria viver, foi fácil romper algumas situações difíceis. Né? E essa mulher, ela muito resistente, ela procurou uma graduação e veio as dificuldades. E aí eu parava a minha formação, ia cuidar da minha maternidade, ou até mesmo a questão financeira, eu pausava alguns sonhos, mas depois eu ia lá e continuava. E aí eu me formei, eu me tornei professora, consegui o trabalho na Prefeitura de São Paulo, lá eu fiz grandes amigas, mulheres fortes como eu, histórias muito parecidas com as minhas. E, eu acho que é isso. Como que você se sente hoje, olhando para essa mulher que você foi? Flaviana, eu me sinto muito consistente, né? E independente também. Então, eu não preciso da aprovação de algumas coisas para determinar o que é bom para mim. Né? E muitas mulheres, elas vivem algumas situações porque elas não conseguem ter uma consistência e também ter uma independência emocional. Então, eu construí isso ao longo da minha vida. Então, aquilo que não me fazia bem, seja amizade, família, relacionamento, eu simplesmente esquecia, anulava e bola para frente. E o que te deu coragem, Roberta, para você aceitar esse convite de participar do nosso podcast? Assim, a exposição, ela é difícil, né? Principalmente quando você vem de uma família muito conservadora, que é a minha, e qualquer tipo de exposição, né? Parece que afeta as pessoas que estão próximas a você. As pessoas não estão preparadas para escutar de fato uma verdade, exatamente, uma história tão pesada. E aí, quando eu me vi sendo a vítima da violência doméstica, eu falava assim para mim mesma, eu não posso me calar. Primeiro que eu preciso sair do buraco, eu preciso de ajuda. Então, a gente, por mais forte que a gente pareça ser, a gente precisa do outro. Uhum. E também para aquela questão de que acontece com todo mundo. Então, por mais forte que você acredita que você seja, existe uma também vulnerabilidade. Que todo mundo vai ser a gente nesse momento. Exatamente. É igual uma doença. Você nunca acredita que vai ser com você. Uhum. Até que ela chegue até você. A violência doméstica é a mesma coisa. E como pouco se fala sobre isso, e muitas de nós, mulheres, vivemos isso. Ou com os nossos familiares, né, muito próximos, ou um irmão que faz alguma coisa com a esposa e você ali é conivente, você não abre a boca. Sim. Né? Então, de certa forma, todo mundo está imerso nessa questão da violência doméstica, mas ninguém toma a frente. E quase nunca a própria vítima. Porque somos silenciadas. E aprendemos a ser silenciadas. Aprendemos a ser caladas. Roberta, qual foi o momento que você, de fato, percebeu
que você precisava de ajuda? Qual foi o momento que você se deu conta e pensou, será o que eu estou vivendo agora é violência? Você chegou a ter dúvida desse momento se realmente era, ou você já tinha certeza, convicção, ou alguém que chegou te fazendo essa clareza, ei amiga, não é por isso que você está passando? Que às vezes a gente não consegue ver. Qual foi o momento que você viu que precisava realmente de ajuda, que você viu que passava por uma violência? Olha, a gente não consegue identificar. Eu acho que até no momento da agressão física, de fato, a gente fica numa situação de incredulidade. A gente não está acreditando que aquele homem que você casou, que você está constituindo uma família, que muitas vezes é o pai dos seus filhos, está cometendo uma violência doméstica. Só que, como eu me vi na necessidade de obter ajuda, eu estava num país completamente diferente do meu. Eu não tinha alguma coisa para chegar ali e falar assim, me ajuda. Eu vou fugir de casa, eu estou indo para casa da minha família. Você não tinha ainda um suporte, assim, estou passando por esse momento, onde que eu posso correr? Exatamente. Se sentiu sozinha nesse momento? Como que você se sentiu? É solitário. É solitário porque, assim, alguns conflitos, algumas coisas para que chegue à ruptura, você precisa viver antes, né? Então, esse antes é muito doloroso. E antes de tudo isso, Roberta, como que era a sua rotina? Antes de você ver que estava passando por uma violência doméstica, como que era a sua rotina, os seus sonhos, a sua visão de futuro, o que você pensava no seu dia a dia quando você veio para cá, antes de tudo isso começar? Assim, eu, professora, né, então quando eu chego aqui sem o inglês, né, mas com muita vontade de trabalhar, de prover ali o básico para a família, né, porque assim, eu costumo dizer que Estados Unidos, para alguns é uma super prosperidade, para outros é o bem-estar e para outros é uma decepção. Sim. Eu tinha escolhido ali o bem-estar, então eu queria trabalhar, prover para os meus filhos e continuar com aquela rotina que eu já tinha no Brasil. Essa era a minha mentalidade. Então, quando eu venho para cá com a minha formação, eu penso, eu vou evoluir com o inglês. Sim, eu tenho uma estrutura familiar. Exatamente. Eu tenho um marido que está ali me dando a base. E eu vou progredir a partir daí e vou fazer aquilo que eu gosto, que é cuidar de crianças, montar a minha daycare. Foi esse o meu projeto inicial. Só que quando eu comecei a ter esse projeto e ele começou a ser desenhado por mim, tinha uma pessoa que ele olhava para aquele desejo da Roberta e ele só enxergava um cifrão. Sim. Ele queria ter ganhos, ele queria ter lucros com aquilo. E aí, entenda bem que não era uma parceria, Flávia. Não era alguém assim, olha, eu estou aqui, eu estou te ajudando, eu vou te apoiar e eu vou te incentivar. E aquilo que a gente conquistar... Mas esse cifrão, era o cifrão do dinheiro ou o cifrão ela estar ganhando dinheiro? Ela vai ter a sua autonomia, ela vai ter o seu trabalho. De repente, o medo dele já não entrou aí quando pensou no dinheiro, no cifrão, como você diz? E assim, aí fazendo uma análise muito fria sobre aquela situação, né? E hoje eu consigo fazer essa análise. Antes, não. Eu só enxergava que era um cara... Bom, o seu esposo. Exatamente, está ali me apoiando. Mas olhando hoje por fora, com uma lupa, ele me enxergava como um cifrão. Exemplo, agora eu vou descansar e vai ter alguém que vai prover. Porque ele não queria o bem-estar, ele queria o lucro. Sim. Eu vou cuidar disso. E era uma coisa impositiva. E quando você está num relacionamento, tudo é conversado, tudo é uma parceria, porque a parceria ela deve existir. Sim, né? Roberta, você vai trabalhar, você vai prover isso, a gente vai conquistar isso, a gente vai fazer viagem juntos, a gente vai comprar uma casa. Vamos fazer uma economia para tal escolha da nossa vida, uma casa, um carro, seu futuro. Porque essa é uma família. Universidade das crianças que estão crescendo. Não, isso e aí ele família. pensava sempre, no que eu vou ganhar em cima disso? O que vai vir para minha conta quando você estiver tendo essa renda? Então, ele anotava. E esse era o ponto de anotar quantas crianças eu teria dessa daycare, qual era o valor bruto de tudo, qual seria o gasto daquilo e quanto iria para a conta dele. E não era uma coisa familiar, você via que era uma coisa muito individual dele. E aí, quando eu comecei a perceber essa situação, e aí eu percebi que tinha muita coisa errada. E como que você chegou até a Hope Institute? Bom, a Hope Instituto ela veio de uma extrema necessidade, né?
Bom, eu cheguei na Hope Instituto da seguinte forma. Eu passei pelo processo de imigração, né, para os Estados Unidos. E quando eu fiz esse processo, eu fiz com a empresa Visa Elite, que cuidou com muito carinho do meu processo, acompanhou toda a questão imigratória minha, dos meus filhos. Tinha-se um carinho grande pela nossa família, pela questão de ser uma das primeiras famílias completa que essa empresa estava trazendo para os Estados Unidos. Sim. E por uma coincidência, eu venho morar na Carolina do Norte, em Charlotte, aonde a dona dessa empresa, ela mora. E nos conhecemos, houve ali uma sintonia e ficou nisso. Ela com a família dela, eu com a minha, vivendo minha vida, e ela vivendo a vida dela. E quando eu comecei a passar pela situação de violência doméstica, ela era a pessoa mais próxima. Ela se tornou sua família. Minha referência. Era minha referência profissional, porque, no entanto, a gente nem era tão amigas assim. Existia uma conexão, mas não existia uma intimidade profunda. Sim. E aí, quando eu comecei a passar pela violência doméstica, eu precisei contactar alguém. Você precisava desabafar, você precisava contar do que você estava passando. E aí eu dizia para ela assim, olha, eu estou passando por essa situação, você acha que é da cultura? O que é isso? E aí ela começou a me sinalizar. Isso é cultural, e isso não é. Ela começou a identificar ali para você os sinais do que era a cultura da América e aonde estava a violência. E aonde estava a violência. E aí ela me pontuava algumas coisas, e aí a gente entra naquela questão de não acreditar internamente, a gente fica numa luta interna. Porque até então é difícil, Roberta, porque você sai do seu país, você vem para um outro país com seus filhos, você vem começar uma história nova, na esperança de um bom casamento, de um bom homem. Nenhuma mulher quer acreditar que está passando por uma violência. Não. A gente ainda tenta, na questão de vamos tentar salvar essa relação. De repente é algo que eu estou errando. Você chegou a se culpar em algum momento? Várias vezes. Em qual momento? Às vezes eu achava assim, será que eu sou tão intolerante assim? Será que a vida é sobre tolerar alguns comportamentos abusivos e eu não estou conseguindo tolerar o suficiente? E aí a gente se questiona muita coisa, né? E aí a gente vem também com a questão de alguns traumas, né? Daquilo que a gente ouve a vida inteira, de que você é uma pessoa difícil, de que você não se relaciona bem com as pessoas, que você é um pouco intolerante. Você começou a se cobrar achando que você fosse a culpada. Que eu era culpada. Né? E muitas vezes ouvir isso, trazer essa carga emocional para um relacionamento abusivo, faz com que a gente fique presa. Né? Então eu me via naquela situação e eu me questionava, eu preciso tolerar um pouco mais. Mas isso assim, Flávia, de forma inconsciente. Não era a Roberta pensando, eu vou agora aguentar um pouco mais em nome do amor, porque é muito de forma inconsciente, entende? E aí eu permanecia naquilo. E quando ela me trazia a informação, eu estava ali processando tudo aquilo. Era tudo muito novo ainda. Era muito novo, porque eu nunca vivi uma violência doméstica. Eu nunca tive um relacionamento abusivo dessa forma. E o engraçado, colocando esse ponto, assim como você, milhares de mulheres também não passam pela violência doméstica. E quando a gente fala sobre esse tema, as pessoas acham que a violência é só a agressão física. E a gente tem um leque que entra na violência doméstica. É a violência psicológica, é a violência matrimonial, que quando o seu marido às vezes te coloca como uma mulher inferior, que ele não olha, como a gente teve o caso passado conversando com a Luciana, da Hope, a presidente da Hope, do homem não olhar, não desejar. Então são vários casos que realmente tem que ser falado, porque coloca a mulher a ter dúvida dela mesma. Exatamente. Ter dúvida se estão errando comigo, eu que estou errando. E essa dúvida faz a gente se questionar como uma louca. Porque são muitas perguntas e sem respostas, às vezes. Exatamente. E aí quando eu me vi um pouco naquela situação, e eu falo assim, bom, é mais um homem, ele é estrangeiro, ele está no país dele, ele tem uma outra cultura, mas as relações, independente se é intercultural, elas precisam de respeito. E aí o meu ex-marido, ele foi perdendo o respeito. E por que ele foi perdendo o respeito? Porque eu não compactuava com tudo que ele falava.
E eu não o agredia verbalmente como ele fazia. E, de Mas certa você forma, chegou a eles bater de esperam frente isso. com ele, dizendo Sim. que isso está errado? Sim. E eles não gostam E de eu ser dava interferidos nomes, nessa... eu dava nomes. Olha, o que você está fazendo se chama violência doméstica. Eu nomeava Quando isso você pra ele. rotulou a ele que você estava entendendo que você estava passando pela violência, qual foi a atitude dele? Piorou. Ele dobrou Porque a ali ele aposta. foi desmascarado. Sim. E aí, quando eles são desmascarados, eles não têm mais o que sustentar. E eles não conseguem te Que eles encarar. perdem a máscara Exatamente. cai. E o que você sentiu no primeiro contato que você teve direto com a ONG Hope? E aí só vou voltar um pouquinho na questão da Hope. E quando eu sinalizava a Luciana aqui, e até então era do Viselite, porque a nossa relação ainda era dessa questão imigratória. E quando eu decido sair da minha família com meu marido por uma decisão dele, e eu decido acompanhá-lo na tentativa de o casamento vai dar certo. Sim. Só mais uma chance, só mais como a uma gente chance, pensa. E eu vou para lá e dá tudo errado. Me conta um pouquinho o que aconteceu nessa mudança. Conta Nossa, pra gente. Essa decisão dele ir foi um pouco contra a minha vontade. Vocês estavam indo pra onde? Saindo de Charlotte? A gente estava saindo de Charlotte, North Carolina, para Utah, lá em Salt Lake City. Foi para a cidade que nós estávamos indo morar. Salt Lake City, ele é uma cidade que ele não conhecia. E essa mudança aconteceu depois que você tirou o rótulo dele de bom moço e despertou nele que o que ele estava fazendo era violência. Sim. Essa mudança foi rápida, precisa? Tinha sido já alguma conversa feita antes? Foi muito rápida. Vamos ter que se mudar, foi a trabalho? Conta pra gente. A princípio, ele queria me tirar da Carolina do Norte de qualquer jeito, né? Sim. Ele identificou que ela tem rede de apoio, ela tem amigas, ela tem pessoas que dão orientação. Ele percebeu que você não estava sozinha, Exatamente. mesmo te trazendo do Brasil. Exatamente. Porque houve essa conexão com a Luciana. E a primeira tentativa foi para Chicago. E ele me levou a Chicago, conheci Chicago, fomos com as crianças. E aí eu falei assim, olha, não gostei de Chicago, muito frio, não dá, eu prefiro a Carolina do Norte. Ele assim, ele não aceitava o não. Mas quando eu falei, não vou, ele respeitou nesse momento. E a intenção de mudar nunca saiu do coração dele. Então ele começou a procurar outros lugares. E por que ele procurou Utah? E eu aceitei Utah, que é tão frio quanto Chicago. Porque Utah... Até mais frio, né? Até mais frio. E porque Utah é a base da religião que eu frequentei a minha vida inteira, que é dos Mormons. Sim. Da Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias. E na minha mentalidade... Você se sentia mais protegida. Exatamente. Ali. É a base da religião, eu cresci ouvindo sobre isso, de repente nesse ciclo de amizade, o casamento mude um pouco mais, ele vai estar inserido nesse contexto da religião. Sim. E, enfim, é como se eu estivesse ali camuflando aquela situação de violência doméstica numa última tentativa realmente de fazer funcionar. E eu ouvia, poucos dias antes de me mudar para Utah, da própria Luciana, porque ela já tinha identificado muito claramente o que estava acontecendo, ela falou assim para mim, você vai, mas você vai voltar. E aí eu disse para ela... A Luciana foi a suposta pessoa que te aconselhava sobre o abuso. Exatamente. Então ela já estava tendo esse feeling, ela já estava vendo o que estava acontecendo, que ele estava te distanciando das pessoas, dos amigos que você fez aqui. Exatamente. Querendo deixar você novamente sozinha. Exatamente. E isso assim, isso sem ela ter a informação de que nós já tínhamos passado na Flórida violência Você se calou, verbal. ela não sabia. Ela não sabia. O que ela sabia basicamente era muito forte para comentar com ela era a questão financeira, Sim. o controle financeiro e alguns comportamentos dele dentro da nossa do nosso convívio social. E como que foi feito? Como era feito dele para você esse controle financeiro? O controle financeiro Nossa, como começou? Você chegou a trabalhar? Trabalhei. Eu trabalhei numa daycare aqui e eu ganhava $500 por semana. E, na verdade, vou falar do comecinho, né? Quando eu fui trabalhar para uma daycare de uma brasileira. Gente, brasileira fala o quê? Português. Sim. Então, se você vai tratar de um assunto profissional, você vai ligar ou vai falar com uma pessoa... Vai falar em português? No seu idioma. Ele fez a ligação. Ela fala inglês.
Sim, ela fala inglês. Então eu também quero falar com ela. E aí ele começou a falar com a proprietária dessa daycare. Ele já mostrou o primeiro ponto do controle. Exatamente. Aí já estava o sinal que você não viu. Isso eu tinha 40 dias nos Estados Unidos. Era muito recente. Eu não tinha 2 meses aqui ainda. Era bem recente. E aí ele começa a conversar com ela. Falando em inglês, eu não domino o idioma. Então teve questões lá que foram conversadas que eu não soube. Eu soube depois, porque trabalhando com a dona, ela me falou o que foi conversado entre eles. E ela até questionou se, nossa, ele queria saber muita coisa, né? Ele queria controlar muita coisa. E ficou por isso o assunto. Sim. E naquela conversa entre eles, ele perguntou sobre taxas, sobre os impostos que ela iria cobrar do meu salário, se eu iria receber valor integral ou não, como é que ela pagaria aquilo para mim, se era em cash ou se era em cheque, se era através de transferência bancária, como iriam ser feitos esses pagamentos. A princípio, nos olhos normais, era como se fosse só o marido cuidando para saber as informações básicas. Exatamente. Mas ali ele já estava querendo ter o controle de tudo. Quanto você ganharia, quanto você pagaria. Ele queria saber quanto você estava colocando no bolso. Exatamente. Só que eu não percebi isso. Eu não percebi. Na minha cabeça eu sou uma recém-imigrante, né? Sou uma recém-imigrante. Acabei de chegar nos Estados Unidos. Você via com meu olhar de marido não vai cuidado. deixar ninguém passar a perna em mim. Ninguém vai passar a perna em mim. Ninguém vai fazer um trabalho que não seja bem remunerado. Ou não vai fazer com Ele que... veio com a proteção. Exatamente. Sempre te protegendo, cuidando de você, para saber Exatamente. quanto que está sendo recebido, quanto que está sendo feito. Exatamente. E aí, depois, quando eu comecei, de fato, a trabalhar lá, eu precisava de um carro, né? E o acordo foi, eu compro um carro e nós vamos, e eu vou trabalhar, e você tem o seu trabalho com o seu carro. E na hora de comprar esse carro, esperava que o carro fosse no meu nome, até porque o acordo era que eu pagasse aquele carro, né? Só que na hora de obter o bem, ele colocou no nome dele. E ali ele já disse, não, você não tem score, você não tem visibilidade financeira, então o carro não pode ser no seu nome. E hoje eu sei que poderia sim. Sim, ele poderia ter sido seu sponsor para tirar o carro também. Exatamente. E naquele momento ele disse que não existia essa possibilidade. E aí, mais uma vez, a falta de informação, você recém-chegada aqui no país, tem coisas que você aceita porque você não falta tem de informação. conhecimento. A falta de Exatamente. conhecimento nos torna burros. Exatamente. Até que a gente conheça a informação. Exatamente. Isso. Eu era realmente limitada. E depois desse contato que a Lu te orientou, como foi o contato com a ONG, com a Hope? Com a Hope. O que a Hope fez nesse acolhimento? Qual foi o gesto, a conversa? O que você se lembra das primeiras ajudas quando a Hope chegou e disse, ei, nós vamos estar aqui por você. Te ajudar. Você já estava em Utah? Eu já estava em Utah e fazia 12 dias que eu estava lá, 10 dias. Assim, a viagem foi, de certa forma, tranquila. Teve alguns episódios ali de estresse por parte dele, mas... O contato com a ONG foi depois dessa sua mudança para Utah? Foi. Você já estava quantos dias? 12 dias. 12, 13 dias. Vamos botar 15 dias vivendo em Utah. Nesses 15 dias em Utah, o que aconteceu que mudou todo esse quadro a qual você disse para a ONG, eu preciso de ajuda? Sim. Quando nós chegamos, ele alugou um apartamento lá em Salt Lake, que era praticamente um basement, um lugar sem iluminação. Ele tirou da sua casa em North Carolina e te colocou num basement. Exatamente. Isso é muito forte, gente. E aí era um lugar escuro, quase sem iluminação, um carpete fedido, velho, os móveis quebrados, porta de armário quebrada, e aquela cena ela era assustadora, porque é como se ele estivesse ali nos punindo. E aí você vai falar assim, era um castigo. Tô te castigando agora. Era um castigo. E nós tínhamos ido antes lá, tínhamos visto casas, apartamentos. Ele te vendeu uma ilusão. Exatamente. Ele te levou para conhecer o local, te trouxe uma nova história e na verdade no meio da viagem basement. ele disse assim, aquele apartamento que você viu que você gostou não deu certo.
Então, o único que está dando certo agora é um que eu já tinha visto e você não viu. E a gente vai chegar em Utah e a gente não tem onde morar. Então, vai ter que ser este apartamento. Aí tá, tudo bem. E no meio do caminho, realmente chegou o contrato do apartamento novo, do lugar novo que nós iríamos. Que você achou supostamente que seria um apartamento? Ou equivalente, né? Nós vimos um padrão de lugar de moradia. E aí quando eu chego, aí já estava tudo assinado, porque foi no meio da viagem. E aí quando eu chego naquele lugar, foi assustador. As crianças se juntaram assim e falaram assim, mãe, a gente vai morar aqui? Assustados. Aí eu falava assim, por qual motivo você nos trouxe para cá? Não, porque aqui é o lugar que eu posso pagar. E foi o lugar que deu certo, foi o lugar de urgência. E aí eu falava assim, mas você sabe que isso aqui não tem nada a ver com a nossa família. Isso aqui é um basement. E eu falava isso para ele, isso aqui é um basement. E aí quando eu comecei a questioná-lo sobre esse lugar que ele estava levando a gente, esse era horrível, tá? Era um lugar fedido, um lugar quebrado, um lugar escuro. O que você sentiu, Roberta? Eu me senti... Na hora que você entrou naquele lugar fedido, escuro. O que passou na sua cabeça? Conta pra mim, conta pra gente. O que realmente passou na sua cabeça nesse momento? Que meus filhos não mereciam aquilo. E talvez eu nem tenha olhado pra mim. Eu olhava para as crianças. Porque... por mais simples que a nossa vida fosse no Brasil, eu sozinha conseguia dar algo mais digno para eles. E eu falava assim, eu não tirei meus filhos do Brasil para passar por uma situação dessa. Porque eles ficaram extremamente chocados com aquilo. Sabe? E eu olhava para a situação e eu falava para ele que eu não iria ficar naquela situação. E que ele, no mínimo, deveria procurar um outro lugar. Ainda que fosse dentro daquele condomínio. E muito bravo ele foi fazer isso. Mas assim, xingando. Que eu era uma folgada. E que ele estava sim me dando uma vida muito melhor do que a que eu tinha no Brasil. E que eu deveria ficar feliz com aquilo. No basement. No basement. E ele foi até o escritório. Conseguiu um outro apartamento que tinha acabado de ser... desocupado, precisava ainda fazer algumas reformas no apartamento, mas pelo menos tinha luz, porque era no piso de cima, em um outro bloco, no piso de cima tinha luz, tinha claridade. E mesmo com todos os problemas ali que precisavam de cuidados, né, porque era um prédio velho, mas ali tinha claridade. E aí nós entramos. Naquela noite nós dormimos no hotel. O apartamento disse que iria fazer um pequeno reparo ali rápido, para no segundo dia a gente poder entrar no apartamento. Mas mesmo com os reparos básicos ainda era um basement? Um local que uma criança não tem que viver, onde uma pessoa digna não tem que morar. Exatamente. E aí nós fomos pro apartamento e assim, quando nós fomos dormir no hotel, eu acho que ali foi um pesadelo. Ele xingava a gente o tempo todo. Ele xingava o tempo todo. O que trouxe essa revolta? Se ele não tinha motivo para xingar, não. O que trouxe essa revolta nele? Ele estava colocando vocês Exatamente. no E aí você pode perguntar assim, mas será que ele tinha condições financeiras para arcar? E eu vou te falar, por causa de 100, 200 dólares, poderia se conseguir algo muito melhor. Né? Talvez num lugar um pouco mais distante, né, 20 minutos um pouco mais para frente, poderia se conquistar algo melhor? Sim. Um conforto melhor para a família que ele escolheu. Sim. Que ele se comprometeu em fazer exatamente. O seu esponso. Ele te trouxe da sua casa, exatamente, do Brasil, te tirou da sua rotina, do seu trabalho. Ele te propôs uma vida digna aqui. Exatamente. E enfim, nós fomos, foi um inferno aquele período de mudança, porque eu descia as coisas do trailer, né, como é o nome aquilo, gente? É trailer, né? Da Caçambinhas lá, esqueci o nome daquilo, gente. Enfim, onde estavam os móveis, e aí eu desci aquilo aos prantos, e aí um amigo morava perto, mandou um filho dele ajudar na mudança. Foi 2 garotos ajudar na mudança. E
meu marido xingando, falando, bravo. E aí eu lembro que esses 2 jovens assim olhavam para mim com uma cara de tipo, que dó dessa mulher, que esse homem é um monstro. Sim. De tudo que ele está falando e fazendo. Porque eles perceberam também A arrogância, uma maneira que não é normal do marido tratar a mulher e de repente de frente para as pessoas que ele nunca viu na vida. Nunca tinha visto na vida, nunca tinha visto na vida. E depois, posteriormente, falando com esses jovens, né, eles disseram assim, ela tem um marido muito mau. Eles são da igreja, então tem um outro comportamento, uma outra estrutura familiar. Eles viram um fruto do que não corresponde ao que uma igreja passa. Exatamente, exatamente. Roberta, você só me responde nesse exato momento que você se sentir confortável, tá bem? Esse abuso foi somente com você ou você presenciou algum tipo de abuso com seus filhos? Tinha alguns abusos que eu fui juntando algumas peças, né, posteriormente. E claro que também muita coisa em terapia com a minha terapeuta e eu fui reorganizando esses acontecimentos. Esse reorganizar foi situações que você presenciou. Isso. E no exato momento você não se deu conta e depois com a sua psicóloga você conseguiu diagnosticar que também era um tipo de abuso. Que era abuso, exatamente. Você pode falar um pouquinho pra gente se isso for confortável para você em primeiro lugar? Claro. Teve algumas situações dentro da minha casa e também externo, fora da minha casa. O externo foi dentro de uma viagem que nós fizemos para Flórida, né? A situação que nós fomos para a praia e ele super contrariado porque as crianças iam entrar no mar. Vocês estavam indo para a Flórida, o que? A passeio? A passeio. Passeio. A passeio. Era um momento de descontração, Total. Praia, aquele calor gostoso. Família, mar, enfim. Uhum. E ele não queria que as crianças entrassem no mar porque queria sujar o carro. E eu disse, não, as crianças vão brincar na praia sim. Brincaram. Na hora que nós vamos voltar para o carro, as meninas precisavam se trocar. Uhum. E ele queria uma mochila que estava dentro do carro, lá no fundo do carro que ele tinha guardado. E ele tinha todo o tempo disponível para poder esperar por essa mochila, mas ele queria exatamente no momento que as meninas estavam se trocando. E aí quando eu falei assim, não, você vai esperar e longe do carro... Como foi isso? Tenta desenhar assim para mim esse exato momento. Você precisava de uma mochila que estava lá para troca de roupa das crianças? Não, a mochila era dele, com os pertences dele. E eu tinha a minha mochila com os pertences das meninas. Certo. E como elas estavam com roupa, com maiô... Sim, roupinha de praia. De praia. Eu coloquei as meninas dentro do carro para elas poderem colocar a toalha e se fazer trocarem essa a troca daquela roupa. E ele queria, a todo custo, entrar nessa privacidade, nessa intimidade das crianças. Você estava ali com as meninas, no caso, com seu filho, fazendo essa troca íntima. Exato. E nesse exato momento ele não eu quero ouviu... a minha mochila. Eu quero a minha mochila. Sim. E ele falava o tempo todo, pega a minha mochila. Ele não podia esperar esse momento da troca das crianças. E não bastava eu ir lá pegar a mochila. Ele queria pegar a mochila. E eu falava assim, as crianças estão se trocando, você vai ter que esperar. E quando eu falava para ele, sempre em alguma coisa de forma negativa, daquilo que ele não o atendia... Algo que ele queria fazer e que você abordava dizendo, não, exatamente. basta. Aí ele surtava. E aí você colocava limites. Ele queria sempre colocar a culpa em cima de mim. Nunca é do meu jeito, é sempre do seu jeito. E eu dizia, as crianças estão se trocando, você precisa respeitar. Era um limite de privacidade das crianças naquele momento. Exatamente. Então ele dobrava a aposta, ele gritava muito. E foi naquele dia, nesse dia da Flórida, especificamente, onde começou a violência verbal. Porque até então tinha o abuso financeiro, controle de amizades, pessoas com quem eu poderia conversar ou não, pessoas na qual eu poderia ir na casa ou não. Tinha essa questão, esse controle, mas naquele dia floresceu a violência verbal. E naquele dia ele começou a dizer para mim e para as crianças que nós éramos pedaços de merda. Ele me chamou de prostituta, ele me chamou de puta, ele olhava para minhas crianças e dizia, sua mãe é uma puta, vocês vão voltar para o Brasil. E aí começou também... desrespeitando total, na frente das crianças. E ele começou a fazer também a violência psicológica,
vocês vão voltar para o Brasil, vocês vão voltar daqui, porque eu não quero vocês no meu país, porque vocês são todo pedaço de E merda. ele ali, dessa violência psicológica, ele mostrava o quê? O abandono. Eu vou te abandonar aqui. Exatamente. E as crianças ficavam Como que desesperadas. você se via num outro país que não é o seu? Qual o sentimento que você estava naquele momento quando você ouvia, eu posso te abandonar e te levar de volta? E não pega qualquer pessoa, desfaz a vida como um lixo. Exatamente. Você larga sua família, seu país, seu trabalho para começar uma nova história. Alguém dizer, te descarto como um lixo aqui, você vai embora. Eu acredito, Flaviana, que até esse dia eu amei profundamente meu marido. Porque tinha o amor e nesse tinha momento, você a conseguiu certa identificar admiração. Porque a eu tinha violência? admiração pela história, por todo o sacrifício financeiro também que ele fez. Sim. Toda a questão de ele ter ido várias vezes ao Brasil para me ver, porque eu entendia que aquilo ali era amor. Sim. Né? Quantas vezes ele chegou ao Brasil? 16 vezes. 16 vezes é um grande investimento, não? Exatamente. Não é pegar um trem e ir na esquina. E assim, existia todo aquele sacrifício na qual eu entendia que era muito amor que ele dava. Né? E eu não queria ser ingrata. Você se sentiu culpada? Sim, a gente se sente muito culpada. Né? E então eu falo assim, poxa, ele fez tanto por mim, será que eu não posso perdoar um pouquinho? Será que eu não posso entender um pouquinho esse excesso? Só que naquele dia que eu entendi que meu casamento tinha acabado, pelo menos o amor que eu sentia por ele e a tolerância e o respeito, as coisas começaram a ser determinadas por mim a partir dali. Eu só não sabia quando, se ia durar mais um ano, mas na minha mente eu já tinha entendido que dali era pro fim. E quando ele disse para mim assim, você vai voltar para o Brasil? Eu falei assim, ok, eu vou voltar para o Brasil, mas não quando você quer. Não da forma que você quer. Quando você mostrou para ele que você poderia voltar, o pedido de mudança para você voltar era um pedido de divórcio? Vamos dizer assim. Se você tem que voltar, a gente termina aqui. Exatamente. Você disse que seria da maneira que você quisesse. Foi quando você pensou, eu posso de repente ficar nesse país sozinha? Qual foi a voz que soou no ouvido dele quando você disse, eu preciso de um tempo para mim? Porque assim, quando ele disse, você vai voltar, ele queria que eu fosse voltar imediatamente. Ele queria te tirar daqui e te mandar embora. Da Flórida para o Brasil. Tanto é que ele é funcionário da American Airlines e ele tirava os tickets na hora. Ele simplesmente imprimiu 4 tickets e você vai embora agora. Ele chegou a imprimir esses tickets para você? Sim, e balançando para as crianças. Como você se E aí eu sentiu disse, com isso? não, eu vou voltar para o Brasil, mas quando eu quiser. Eu vou voltar para Carolina do Norte, eu vou fazer as nossas coisas, vou pegar os meus pertences e das crianças e nós vamos. Essa conversa foi em Utah? Foi na Flórida. Tudo está acontecendo na Flórida no mês de setembro. Né? Quando eu fui para Utah, foi em dezembro. Em dezembro. Isso, 3 meses depois. E aí, então, na Flórida foi quando você deu um basta, você já estava na minha mente, exatamente. Que aquilo ali era um abuso. Foi quando você começou a realmente ver os sinais. Foi quando você presenciou esse abuso verbal. Porque saiu daquela coisa de conflito, que parecia um conflito, uma diferença comportamental, né, e o abuso de desrespeito, de não respeitar o limite dos seus filhos. Também, e aí evolui para uma agressão verbal. Então foi um salto muito grande. Chegou a ter agressão física? Não. Foi só financeira, verbal? Só financeira. E aí quando eu falava assim para ele, nós não somos mercadorias da Amazon. Que eu não quero mais esse produto, devolvo para a Amazon. Nós não somos uma mercadoria. Produto então, que é bom, quero retorno. Exatamente. Sim. Então, se nós tivermos que sair aqui desse país, nós vamos sair de maneira digna, por uma decisão minha e não do jeito que você quer. E aí foi o que eu precisei, em um momento, decidir se eu ficaria ou não, mas aí veio depois de 3 meses. E dentro da minha casa, com as crianças, tinha uma questão muito sutil, que também eu fui entender toda essa engrenagem desse comportamento abusivo desse homem, que era a questão das crianças não terem a privacidade e nem a liberdade de usar o banheiro. Conta pra gente, explica pra gente Exemplo, o como quarto das funcionava. crianças. Dentro do quarto das crianças tem a porta que dá acesso ao banheiro e no corredor de entrada do apartamento tinha uma outra porta que também daria entrada para esse mesmo banheiro, como se fosse um banheiro social, que as pessoas, né, ao invés de entrar no banheiro do casal, entraria naquele banheiro. E toda vez que as crianças ia tomar banho, trancava-se as 2 portas. Só que quase que
não, quase que todos os dias, não, todos os dias ele ia trabalhar, ele batia na maçaneta para saber se a porta estava aberta. Desse hall de uso social. Sim. Mas nós não usávamos esse banheiro porque nós tínhamos o banheiro no nosso quarto. Mas ele queria que aquele banheiro estivesse sempre aberto. Ele ia no intuito de encontrar a porta aberta. Sempre. E sempre quando a porta estava sendo acessada por uma das crianças, ele fazia esse movimento de tentar abrir. Sim. E às vezes com E ele barulho sabendo do chuveiro, porque quem está Sim. tomando banho, você sabe. Como se fosse uma maneira de pegar uma descontração, tipo, desculpa. Peguei alguma coisa... Mas esse banheiro não era o banheiro dele de uso normal. Não. Então ele já tinha uma intuição de ir diretamente. Então ele chegava do trabalho às 5 horas da tarde, abria a porta da entrada e logo em seguida já era a porta desse banheiro e a primeira coisa que ele fazia era ir nessa maçaneta também para ver se estava aberta. Uma maneira de encontrar alguém lá dentro. E quando estava fechada, ele questionava, por que essa porta está fechada? E aí ele ia até o quarto e pedia para as crianças abrirem. E como que você se sentiu? E aí, quando eu entendi essa dinâmica... Isso foi depois que você foi entender? É. Nesse momento você ainda não tinha percebido? Não, eu achei que era só uma mania. Sim. Não, é uma mania louca, mas enfim. Quando eu entendi, era mais... e assim, juntando-se a isso, né, ele é um homem extremamente pornográfico, né, e aí essa coisa mais profunda dele, eu descobri estando dentro do casamento, dentro dessa relação, dentro dos Estados Unidos, né, e muito se ouve falar assim, o americano consome muita pornografia, e de fato é um pouco cultural isso, mas ele não consome aquilo só para ele. Ele alimenta todo um sistema vulgar, pornográfico, e eu acho que em algum momento as minhas crianças corriam, sim, um sério risco de ser vítima de um abuso por parte dessa pessoa. Porque os sinais eram claros. Os sinais estavam levando para esse tipo Exatamente. de abuso. Ainda estava muito na questão da paternidade. E aí vale lembrar que a relação que existia ali eram coisas, gente, de 3, 4, 5 meses juntos. E aí, à medida que essa relação ela evoluísse, a confiança viesse mais profunda, eu tivesse fazendo vistas grossas de tudo que estava acontecendo, as minhas crianças seriam as próximas vítimas. Porque, de certa forma, eu também era uma vítima... Você foi uma vítima. Uma vítima de violência sexual. Porque, por várias vezes, eu tinha que ser forçada a ter desejo sexual por ele quando ele queria, quando ele bem entendia, quando ele me xingava, quando ele me tratava como uma prostituta. E a forma que ele tinha de consertar... Você ter relações sexuais, mesmo depois quando você dizia, não quero agora, ele não respeitava esse pedido? Sim. Ele queria buscar a intimidade, mas eu não cedia. E aí, quando eu não cedia... E essa busca da intimidade é um pedido de desculpa de todo abusador. Eles vêm, te ferem, e eles querem fazer da culpa deles um refúgio, dizer, me perdoa, te amo de novo. Exatamente. E aí ele tinha queria o toque, ele queria a intimidade, aí ele queria o beijo, ele vivia pedindo para eu dizer que eu amava ele também. E aí se ele falasse assim, eu te amo, aí eu, E quando e você aí ele não ficava muito respondia nervoso. da mesma maneira que ele queria receber. Mas você também não me ama? Porque eu faço tudo por você? Porque eu dou tudo pra... Aí ele sempre colocava a culpa na Roberta. E aí ele não entendia que ele tinha me xingado, de que ele tinha feito violência o dia inteiro e que as coisas não seriam da forma que ele queria. Roberta, e quando você se viu em Utah, presa naquele basement, qual foi a forma de ajuda que você buscou nesse exato momento? Tá. E na semana do Natal, que foi a semana decisiva, agora fez um ano, a minha psicóloga, a minha terapeuta, ela me deu assim todas as peças. Ela falou assim, as peças estão aqui. Você está passando por isso, isso, isso. E ela foi me dando diagnósticos. Porque até então eu não sabia o que era. Eu nunca tinha ouvido falar sobre, aprofundadamente sobre narcisismo. E nem sociopatia. Né? E aí ela foi me dando um quadro clínico daquela pessoa. Ela falou assim, olha, ele é narcisista... e ele está fazendo isso por esse traço narcisista dele.
Só que esse comportamento que ele está fazendo aqui com as crianças é também um traço de sociopatia. Então, isso aqui é sociopático. Essa pessoa ela é uma bomba relógio. Eu só preciso te dizer que você está vivendo com uma bomba relógio. E nada vai ser como foi o seu casamento no Brasil. Eu só preciso que você entenda e separe muito bem isso. E eu quero saber de você, se eu cuido da Roberta para estar nesse casamento aceitando esses abusos, ou se eu cuido da Roberta para sair desses abusos. Ali você teve que tomar uma decisão definitiva. Muito rápida, muito rápida. E aí ela falou assim, agora eu vou te dar os próximos passos. O que vai acontecer daqui para frente no seu casamento? O seu marido ele já foi identificado por você. Ele está encontrando resistência. E um abusador, um narcisista, um sociopata, ele não aceita ser desmascarado. E ele está sendo por você. Né? Quando você diz não aqui, quando você se coloca aqui, quando você defende os seus filhos aqui, ele está vendo resistência. E o prazer dele é a resistência. E ele vai querer te derrubar. Porque esse é o prazer dele. E ele não te ama. Né? Tudo isso que você está vivendo é uma fantasia, é uma ilusão, e eu preciso que você esteja muito clara disso. Isso foi difícil para você ouvir nesse momento? Foi. Porque ele ir 16 vezes no Brasil não era sobre amor. Era uma maneira que ele tinha de alimentar o narcisista grandioso que ele era. E estar no Brasil, viver todo esse amor familiar que ele tinha, a minha admiração da minha família, alimentava aquilo. Então aquilo era uma fuga para ele. Você entende? É como assim, eu preciso ser alimentado de amor, de admiração por essa mulher que acredita em mim. Então eu saio do Brasil, aliás, eu saio daqui dos Estados Unidos e eu vou para o Brasil viver essa coisa maravilhosa que ela me proporciona. Você entende? Sim. E, enfim, eu ouvi tudo isso e ela falou assim, olha, Roberta, o próximo passo ele vai te agredir. Vai acontecer uma agressão. Essa agressão, ela pode ser com você, ou ela pode ser em um dos seus filhos. Uma maneira de te castigar. Exatamente. Aí na minha cabeça, minhas crianças são muito boazinhas, são muito educadas, são muito amorosas, né? E aí na minha cabeça ali, nem teria motivo para ele bater nas minhas crianças. E aí eu ainda falei para ela, falei assim, mas eu acho que bater nas crianças não, porque elas são muito boazinhas, elas são muito pacíficas, e, não, né? E tem toda aquela questão de gostar dele também. E ela falou assim, mas ele estava acreditando que poderia acontecer. Era uma perspectiva de futuro, não era uma realidade. Eu não estava vivendo ali uma realidade de agressão. Era uma perspectiva de futuro, que poderia ser em uma semana, um mês, um ano, mas iria acontecer. E aí ela disse para mim assim, aí eu falei assim, mas as crianças são boazinhas, eu acho que ele não encostaria neles. Aí ela falou assim, mas ele não vai bater nas suas crianças por algo que elas tenham feito. Ele vai bater nas suas crianças para te punir, porque ele já entendeu aonde é o seu ponto fraco. E justamente o ponto fraco de uma mulher que tem os filhos, são os filhos. E aí quando ela me falou isso, eu já vi todo um cenário, e aí eu ligo para Hope Instituto, né, que é a ONG que me ajudou com todo o suporte, e aí a única coisa que o apoio me perguntou foi, você está decidida? E ela ainda falou assim, claro que se você tiver que voltar atrás na sua decisão, você não será julgada por isso, mas a gente quer ter certeza de que você vai receber essa ajuda. E qual foi o apoio mais importante que essa instituição trouxe naquele momento para você? Eu acho que sair. Como que isso aconteceu? Como foi que você saiu? Porque ela veio com acolhimento, ela veio com a vida prática de tirar dali, fazer acontecer. Sim, porque assim, muitas vezes a gente que está na violência doméstica, como é um looping, né, de emoções, porque o narcisista, ou a relação abusiva... De repetições. Repetições, e hoje tá bom, e amanhã tá ruim, mas aí você dorme, no outro dia tá bom de novo, e aí você vive nesse looping, você não consegue sair. E quando elas falam para mim assim, você quer sair? E eu já tinha todo um cenário na minha cabeça, eu falei assim, sim, eu vou sair. Eles alugaram, né, um Airbnb para que eu pudesse sair com as crianças no ano novo, na neve, num frio, menos sei lá quanto. Nós sem roupa apropriada, porque a gente tinha acabado de chegar em Utah. Isso foi em que ano? Foi em 2024.
Foi no dia 31 de ano novo de 2024. Então você fez um ano agora. Exatamente. No dia 1º de 2025, eu estava acordando no Airbnb com as minhas crianças. Sem esse abusador. Sem o abusador. E aquele abusador nunca nos ligou, nunca procurou saber se nós sobrevivemos. Ele sabia que você tinha descoberto o abuso e você saiu. Exatamente. E assim, foi sem preparação nenhuma, no sentido de que eu não tinha dia e horário para sair da minha casa. Eu acordei e falei, vai ser hoje que eu vou romper. E naquele dia... E quando ele te levou para a UTA, Roberta, ele cortou vínculos? Você teve acesso a sair? Como que foi esse período de 12 dias que você ficou lá? Você teve internet? Você tinha a chave da casa? Era assim. Como que foi esses 12 dias nesse país? Quando nós mudamos para lá, que nós estávamos no apartamento, eu tinha o meu carro, ele tinha, né, o carro dele, ele tinha levado o carro dele primeiro, e aí ele foi para Carolina do Norte de avião, e viemos com trailer e mais o meu carro. E chegamos. Quando chegou, isso era mais ou menos dia 18 de dezembro. Quando foi no dia 22 de dezembro, nós já estávamos dentro do apartamento, a minha filha sai da Alemanha e vai para Utah como uma surpresa feita por ele. Uhum. Até surpresa ele fez para mim de Natal, tá? Para você ver o quanto é sádico eles te dão tudo e te tiram tudo, assim. Ele te colocou num basement e trouxe a sua filha para poder tirar essa dor, tipo, exatamente, você tá numa prisão. Surpresa. Eu tô aqui, ó, tô alimentando amor para você. Uhum. Eu cuido de você. Eu trouxe sua filha para passar o Natal com você. Você entende? E aí minha filha ficou ali comigo 3 ou 4 dias e eu fiquei passeando com ela em Utah, mostrando as montanhas, mostrando o gelo, mostrando a neve, todas aquelas coisas de turismo ali nós fizemos naqueles 4 dias que ela ficou em Utah. E ela foi embora num voo 10 da noite. No outro dia que ele foi trabalhar, ele já escondeu a chave do meu carro. Como assim? Ele escondeu a chave do meu carro. Até o dia que minha filha estava, eu tinha acesso ao meu carro. No outro dia, eu fui sair, queria sair com as crianças. Ela voltou para a Alemanha, ele te tirou o direito de ir e vir. De ir e vir. Ele escondeu a chave do meu carro. E eu pensei, nossa, eu tô louca, onde é que eu coloquei essa chave? E cacei, procurei. Não achei a chave do meu carro. Falei, gente, eu não lembro onde eu coloquei. Eu não tinha percebido. Eu acordei procurando a chave. Vou procurar a chave reserva, porque eu sabia onde estava, numa gaveta específica. Sim. Abri a gaveta, cadê a chave reserva? Também não estava. Aí eu entendi que ele tinha tirado. Liguei para ele, falei assim, a chave do carro. Ele, não, a partir de hoje você não vai mais dirigir o meu carro. Eu falei assim, não, mas o carro é meu. Não, o carro está no meu nome, o carro é meu e você não vai usar mais. E ele simplesmente tirou a chave do carro. Quando eu saio de casa fugida, né, no dia 31 mesmo, aí ele tirou a linha de telefone, ele cancelou, porque a linha de telefone era vinculada na conta dele. Então ele também queria saber para quem eu ligava, porque vem descrito, né, lá discriminado para quem eram as ligações. Ele cancelou a linha de telefone, ele não tinha me dado a chave do apartamento para eu poder ir e vir. Era uma coisa que estava somente com ele. Se eu saísse, eu não conseguiria abrir a porta, porque travava. Então, se você saísse, você ficava na rua. Na rua. Então, ele estava te obrigando a ficar dentro de casa. Exatamente, exatamente. E a maioria, assim, não é todas as portas, mas algumas travam, né? Sim. E só com a chave para abrir. Aquela ali travava. Então, eu não conseguiria sair. Porque eu não teria como retornar para casa. Eu não tinha chave. E aí, eu não tinha como sair de carro, porque ele tinha trancado o carro, e ele também cancelou o meu cartão do banco, porque era uma conta conjunta. Isso é um outro problema, eu não aconselho isso para ninguém. Era uma conta conjunta, onde eu não tinha acesso nenhum, eu não tinha o aplicativo do banco no meu celular, porque ele não permitia eu fazer o uso. Eu fui até o banco, que é o Banco Wells Fargo, e eu queria fazer uma conta individual para mim. Quando eu cheguei lá, a gerente entendeu que aquilo era uma violência financeira, porque ele queria o acesso da minha conta individual que eu estava abrindo. Sim. E eu queria a minha conta porque eu queria a visibilidade financeira para a Roberta. Claro. Né? E como eu colocava o dinheiro do meu salário só na conta dele, a visibilidade financeira ia toda para ele.
E tanto é que quando eu saio da violência doméstica e eu vou no banco para pedir um cartão de crédito para eu recomeçar a minha vida, a primeira coisa que eu ouvi do gerente foi: você não tem score, você não tem movimentação. Então eu não posso te dar. Porque você trabalhava e depositava o dinheiro todo nessa conta conjunta que era com ele. Exatamente. Na conta dele. Que era uma conta que ele tinha há então muitos o score era dele, você não tinha um relacionamento direto com o banco. Nenhum. E aí eu fui, e ele ainda querendo ter acesso a essa conta individual, e aí a gerente, que era uma mulher, ela falou assim: você tem acesso à conta? Eu falei assim: não, então vamos mexer no aplicativo. Ela baixou o aplicativo no meu celular, instalou a minha conta individual que eu tinha acabado de abrir ali naquele momento, e também o acesso da conta de casal. E ali eu conseguia ver o que entrava, o que saía. E aí eu descobri que ele cancelou, ele tentou me tirar dessa conta, ele alegou que eu tinha perdido o cartão, chegou um novo cartão para mim, ele ligava na central, dizia que eu não falava inglês e que, portanto, quem tinha que resolver era ele. Foi uma série de coisas. Roberta, e na prática, com a instituição, como que ela te ajudou emocionalmente? Quando você fez essa transição, saindo de Utah, vindo novamente para North Carolina... aí quando eu chego aqui, eu precisava recomeçar. Sim. Né? Porque eu não tinha trabalho, eu não tinha onde morar, eu não tinha absolutamente nada. Nada. Tanto que eu fui para casa da Luciana e fiquei lá durante uma semana. E o primeiro passo aonde vamos abrigar essas 4 pessoas. Sim. Essa Roberta e esses 3 filhos. E eu voltei para Carolina do Norte, e fui até o apartamento que eu morava com esse marido, aqui em Charlotte. Na cabeça da Luciana, ela disse: bom, você acabou de sair, faz só 15 dias que você saiu. Vamos lá, porque de repente você até consegue o contrato novamente. Nem deram baixa ainda. E aí eu fui nesse apartamento. E lá eu descubro que eu tenho uma dívida no meu nome de $1.960. Não. Sim. Como que isso aconteceu, Roberta? De um contrato do próprio apartamento, onde ele abandona esse apartamento, dizendo para mim que tá tudo bem, tá tudo resolvido, tá tudo pago, a luz está em dia, só a conta da internet que vai vencer tal dia, mas o cancelamento é assim, o meu filho já vai resolver, que o filho dele ficou responsável de resolver, e tá tudo certo. Eu, com a mente, fui embora em paz. Só que quando eu retorno, eu tinha mais uma dívida de 1.960 e mais uma audiência na corte referente a esse débito de despejo. Então a responsabilidade desse apartamento antigo era no seu nome? Estava no meu nome, além de tudo. E aí lá vai toda uma mobilização de ONG, pessoas queridas, família, amigos, e se mobilizam. E esse movimento que essa instituição fez foi muito lindo, foi o que te trouxe a vida de novo. Sim, muito, porque tem um grupo de mulheres se reuniram para me apoiar, me dando trabalho, fui trabalhar na faxina, e aí uma indica a outra, e foi quando as mulheres se juntam e não se calam e se ajudam, é uma força que é tremenda, é uma coisa linda. Exatamente. E assim, e é muito louco esse universo da gente expor sobre a violência doméstica, porque a mesma mulher que te dá a força é uma mesma mulher, em muitas vezes, que tem uma mente limitada, que tem um padrão muito fechado ali, um certo machismo. Essa mesma mulher, ela também te julga. Então eu também fui muito julgada pelas mulheres, né? E a gente ouve coisas do tipo: casou por causa de green card, casou por causa, agora que deu golpe, vou sair e vou falar para todo mundo que foi abuso, né? E a sociedade, elas precisam parar de julgar as próprias mulheres, né? Porque cada uma está vivendo uma dor que a gente não imagina. E que a gente não escolhe. E não escolhe, né? E enfim. E aí eu saio dessa situação de violência doméstica, e aí eu entro dentro de um acolhimento de mulheres vibrantes, maravilhosas, que me oferecem apoio, que te emocional, deu a mão. Exatamente, trabalho emocional, e falou assim: não, peraí, são as crianças, a gente vai te ajudar com o trabalho. Outra coisa assim que foi muito importante. Então, assim, o mais importante que a gente vê é, quando você está ali no abuso, o que a gente precisa é de uma mão. Porque não é apenas sair, é para onde eu vou. Para onde eu vou. Aonde eu vou ser acolhida, quem vai me ajudar. Porque quando você tem o dinheiro, você ainda teve o abuso financeiro, você não tinha o dinheiro. Então, quando você tem o dinheiro, é muito fácil.
Às vezes a mulher está lá bem sucedida com o seu trabalho, ela tem o abuso, mas ela consegue sair. Quando ela não consegue sair, ela precisa realmente desse suporte. É o acolhimento de um local seguro para dormir, o meio de ir e vir. E a gente está num estado que realmente precisa de um carro. Me conta como que foi a situação do carro. Nossa, e aí quando eu chego aqui, eu precisava trabalhar, né? Não dá para falar, vou pegar o Uber e vou trabalhar, ou pegar o ônibus e vou trabalhar. Você não vai trocar tudo que ganha pelo Uber. Não tem essa possibilidade. E aí nós juntamos um recurso, né? Através de doação. Sim. Minha família no Brasil, amigos aqui, a Hope Instituto aqui, e Mulheres Brilhantes, enfim. Foi um grupo que se encontrou, Exatamente. mulheres num só propósito, que é amor. Exatamente. E eu levantei o valor de $2.000 e foi o valor que eu consegui dar entrada no carro, que foi meu material de trabalho e é meu material de trabalho até hoje. Né? Então, eu sou muito grata. E além dessa ajuda, dessa parte, ONG, instituição, teve aquelas mulheres maravilhosas que estiveram ali nos bastidores e que foram tão anjo quanto. A escola das minhas crianças, né, tem assistente social e também tem a diretora. Elas ouviram um relato, porque meus filhos não tinham sido desligados da escola. Portanto, eu também estava ia ser notificada pela corte por evasão escolar. Eles não estavam frequentes na escola. Exatamente. Eu ainda estava correndo o risco de ser acionada na corte e ainda perder a guarda dos meus filhos, por não estar indo para a escola. E aí eu tive que ir presencialmente na escola, conversar o que estava acontecendo, mostrar as fotos, os vídeos. A diretora e a assistente social ficaram extremamente comovidas com a situação e elas também me ajudaram. E aí elas me levaram para uma situação mais jurídica, né, pelo fato das crianças serem protegidas pela lei enquanto criança estarem na escola. E aí eles também linkaram com a corte, e aí eu consegui ter acesso com a corte e procurei medida protetiva, apresentei todas as provas dos abusos, ameaças de me bater, porque ele também me ameaçou de me agredir, e aí todas essas provas juntas culminou no resultado positivo da medida protetiva. Então, desde que eu apresentei isso para a corte, eu consegui esse distanciamento. E ele é tão covarde, né? Ele é tão consciente do mal que ele fez, que ele não compareceu em nenhuma das audiências. Roberta, para a gente finalizar nosso podcast, a sua história é uma história que vai incentivar muitas mulheres a estar denunciando, a estar buscando ajuda, onde quer que elas estejam. Diga agora para essa mulher que está ouvindo agora o silêncio e o medo, com medo. O que você gostaria que essa mulher soubesse nesse momento? Ela está ouvindo, às vezes, com medo, com receio, com receio da família saber que ela passa por uma agressão, cheia de medo, cheia de sentimento. O que você diria para essa mulher nesse momento? Porque você sobreviveu a essa agressão. Você é uma sobrevivente. Eu posso me considerar assim, então, uma sobrevivente. Fica à vontade. Esse é o momento que a gente vai alcançar muitos corações. Tá, eu acho que vou me emocionar. Nós não estamos sozinhas. Nenhuma mulher, nenhum ser humano merece passar por violência doméstica. Nós não somos culpadas pelo que nós acreditamos, pela roupa que nós vestimos, pela cultura da qual nós viemos. Nós vivemos a violência doméstica porque nós somos um alvo frágil e escolhido a dedo por um abusador. Eles identificam a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade e tudo aquilo que muitas vezes nos falta. Então, eles nos enchem de tudo isso e na hora que eles precisam esvaziar, eles esvaziam de uma vez. E nos tirando de sonhos, de afetos, e, enfim. Procurem uma rede de apoio. Façam uma rede de apoio. Isso é muito importante. Silenciar a dor não vai resolver o seu problema. De repente, a gente tem uma amiga que a gente confia muito, a gente
pode dividir isso com essa amiga, e essa outra amiga ela vai ter uma outra amiga que pode ajudá-la. Então é fortalecer a rede de apoio, né? E eu costumo dizer que quando a gente rompe o relacionamento abusivo, a gente salva uma geração. Sim. A gente corta o ciclo. A gente corta o ciclo. Então, assim, eu sou mãe de 3 meninas. Se eu permanecesse dentro daquele relacionamento abusivo, eu estaria condicionando de forma inconsciente que esse é o tipo de relacionamento que elas merecem viver. E enquanto mãe, a gente sabe o qual a gente torce pela felicidade dos nossos filhos. E o maior exemplo que a gente pode deixar para eles é a liberdade. E um relacionamento abusivo, ele é uma escravidão emocional, tanto para você quanto para quem está perto de você, que é os seus filhos. Então, se liberte para que os seus filhos sejam libertos também. Roberta, obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Obrigada por ser essa mulher forte que você se tornou e que você é. Obrigada, querida. Obrigada por tudo. Eu que agradeço. A gente espera vocês no próximo podcast.